O verão de 1914 parecia tranquilo. A maioria dos europeus esperava que a paz continuasse. Eles seguiam com suas vidas cotidianas. Preocupavam-se com coisas comuns. Colheitas, empregos, assuntos de família preenchiam seus pensamentos. Poucos realmente entendiam os perigos que espreitavam sob a superfície. A ideia de uma guerra massiva, que varresse o continente, parecia remota. Parecia algo saído de um livro de história, não uma realidade terrível e iminente. As pessoas confiavam em seus líderes, acreditavam que a diplomacia sempre daria um jeito, como estavam enganados. Então, um único ato de violência estilhaçou a calmaria. As balas de um assassino numa cidade distante dos Balcãs. Sarajevo. Os nomes Arquiduque Franz Ferdinand e Gavrilo Princip se tornaram infames. Esse evento foi a faísca, que caiu num barril de pólvora europeu. Um barril cheio de desconfiança, rivalidade e planos militares rígidos. O que começou como uma crise regional rapidamente saiu do controle. Cresceu além do domínio de qualquer um. Arrastou nação após nação para seu abraço mortal. O mundo estava prestes a mudar para sempre. A Europa, antes de 1914, era um continente de impérios. Grandes potências disputavam a hegemonia. A Grã-Bretanha dominava os mares. A Alemanha, recém-unificada, era um gigante industrial. A França ainda se ressentia da derrota em 1871. A Áustria-Hungria era uma colcha de retalhos de nacionalidades inquietas. A Rússia era vasta, mas atormentada por discórdias internas. O Império Otomano, o homem doente da Europa, definhava lentamente. Essas potências se olhavam com profunda desconfiança. Competiam por colônias, por recursos, por prestígio. Uma corrida armamentista estava a todo vapor. Para se protegerem, as nações formaram alianças. Estas deveriam manter a paz. Eram pactos defensivos. Ou assim se dizia. A Tríplice Aliança unia a Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Embora o compromisso da Itália sempre tenha sido um tanto instável, opondo-se a eles estava a Tríplice Entente. Esta reunia França, Rússia e Grã-Bretanha. Essas alianças eram como um rastilho de pólvora. Um ataque a um membro poderia arrastar os outros para o conflito. Esse sistema criou uma rigidez perigosa nas relações internacionais. Por baixo dessas alianças, havia tensões profundamente enraizadas. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque Franz Ferdinand visitou Sarajevo. Ele era o herdeiro do trono austro-húngaro. Sarajevo era a capital da Bósnia. A Bósnia havia sido anexada pela Áustria-Hungria em 1908. Isso enfureceu muitos nacionalistas sérvios. Eles queriam que a Bósnia fizesse parte da Sérvia. Um grupo de jovens nacionalistas sérvios conspirou para matar o arquiduque. Eram membros de uma sociedade secreta. A Mão Negra provavelmente tinha ligações com a inteligência sérvia. Seus motivos eram claros: desferir um golpe contra o domínio austríaco. O assassinato em si foi quase uma farsa trágica. A primeira tentativa falhou. Uma bomba ricocheteou no carro do arquiduque, ferindo civis inocentes. O arquiduque decidiu visitar os feridos no hospital. Seu motorista pegou o caminho errado. Por puro acaso, o carro parou. Parou bem em frente a um dos assassinos, Gavrilo Princip. Ele pensava que sua chance tinha ido por água abaixo. Agora, seu alvo estava a poucos metros de distância. Príncipe deu um passo à frente. Ele disparou 2 tiros. Um atingiu Franz Ferdinand. O outro atingiu sua esposa, Sophie. Ambos morreram rapidamente. A Áustria-Hungria ficou indignada. Culparam a Sérvia pelo assassinato. Viram isso como uma provocação intolerável. A Alemanha ofereceu à Áustria-Hungria seu apoio total. A guerra deveria acabar antes do Natal. Era o que todo mundo pensava. Os generais prometiam campanhas rápidas e dinâmicas. Em vez disso, o fronte ocidental se tornou um impasse sangrento.
Após o avanço inicial alemão ser detido no Marne, ambos os lados se entrincheiraram. Criaram vastas redes de trincheiras. Estas se estendiam da fronteira suíça até o Mar do Norte. Por quase 4 anos, essa linha quase não se moveu. Milhões de homens viveram e morreram nessas valas. A vida nas trincheiras era um pesadelo. Era um mundo de lama, ratos e perigo constante. Os soldados suportavam condições terríveis. A chuva enchia as trincheiras de água. Isso levava ao pé de trincheira, uma condição dolorosa e debilitante. Havia lama por toda parte, entupia os fuzis, sugava os homens para baixo, tornava qualquer movimento exaustivo. Piolhos atormentavam os soldados, ratos, cevados em cadáveres, corriam pelos abrigos. O fedor de morte e decomposição era onipresente. A comida era frequentemente repetitiva e insuficiente. Água potável era escassa. Doenças se espalhavam rapidamente nessas condições insalubres. Disenteria era comum. A ameaça de morte era constante. Franco-atiradores ficavam à espreita de qualquer cabeça exposta. Embora o fronte ocidental tenha se tornado a imagem mais emblemática da guerra, o conflito foi verdadeiramente global. Os combates se alastraram por toda a Europa. O fronte oriental testemunhou batalhas gigantescas entre Alemanha, Áustria-Hungria e Rússia. As baixas ali foram enormes. O terreno era diferente. Era mais dinâmico que no oeste, mas não menos brutal. A Itália juntou-se aos aliados em 1915. Travaram uma árdua guerra de montanha contra a Áustria-Hungria. As condições nos Alpes eram horrendas. Os homens lutavam contra o congelamento, além do inimigo. A guerra também se espalhou para o Oriente Médio. O Império Otomano juntou-se às potências centrais. A Grã-Bretanha combateu forças otomanas na Mesopotâmia e na Palestina. A campanha de Galípoli foi uma tentativa desastrosa dos aliados de tirar a Turquia da guerra. Tropas australianas e neozelandesas, os Anzacs, sofreram pesadas baixas ali. Tornou-se um momento decisivo para essas nações. Na África, forças britânicas, francesas e belgas lutaram contra tropas coloniais alemãs. Essas campanhas foram muitas vezes esquecidas, mas foram duramente travadas e tiveram consequências significativas para o continente. A guerra no mar também foi crucial. A Grã-Bretanha impôs um bloqueio naval à Alemanha. Isso causou grave escassez de alimentos na Alemanha e contribuiu para o sofrimento da população civil. A Alemanha retaliou com a guerra de submarinos U-Boot. Seus submarinos alvejavam navios aliados. Essa guerra submarina e restrita foi um fator determinante que acabou por levar os Estados Unidos para a guerra. Em 1918, o fardo da guerra era imenso. Todas as nações combatentes estavam exaustas. Milhões estavam mortos ou feridos. As economias estavam destroçadas. As sociedades estavam se fragmentando. As potências centrais estavam desmoronando por dentro. A escassez de alimentos na Alemanha e na Áustria-Hungria levou à agitação popular. Minorias nacionais dentro do Império Austro-Húngaro clamavam por independência. O Império Otomano também estava à beira do colapso. Ofensivas aliadas, reforçadas por tropas americanas, começaram a fazer os alemães recuarem no fronte ocidental. O fim se aproximava. A primeira das potências centrais a entrar em colapso foi a Bulgária. Assinou um armistício em setembro de 1918. O Império Otomano seguiu o exemplo em outubro. A Áustria-Hungria, dissolvendo-se em estados separados, rendeu-se no início de novembro. Na Alemanha, uma revolução eclodiu. Marinheiros se amotinaram. Trabalhadores entraram em greve. O Kaiser abdicou e fugiu para a Holanda. Uma nova república alemã foi proclamada. Em 11 de novembro de 1918, às 11 da manhã, a Alemanha assinou um armistício. Os canhões no fronte ocidental finalmente silenciaram. A Grande Guerra havia terminado. A guerra provocou a queda de 4 grandes impérios.
O Império Russo havia entrado em colapso em 1917. A Primeira Guerra Mundial não acabou com todas as guerras. Não foi a guerra para acabar com todas as guerras, como muitos esperavam. Em vez disso, suas consequências foram profundas e de longo alcance. Remodelou o mapa político do mundo. Inaugurou uma era de instabilidade. A guerra acelerou mudanças sociais. As mulheres conquistaram o direito ao voto em muitos países. Isso se deveu, em parte, às suas contribuições para o esforço de guerra. As estruturas de classe foram abaladas. As velhas certezas do mundo pré-guerra desapareceram para sempre. Um sentimento de desilusão e cinismo se espalhou. O impacto econômico foi devastador. As nações ficaram sobrecarregadas com dívidas enormes. A inflação disparou em muitos países. O sistema econômico global foi desestabilizado. A Grande Depressão dos anos 30 teve algumas de suas raízes nos desarranjos econômicos causados pela guerra. A guerra também liberou novas ideologias. O comunismo triunfou na Rússia. O fascismo surgiu na Itália e, mais tarde, na Alemanha. Esses movimentos extremistas se alimentaram do descontentamento do pós-guerra. Prometiam soluções radicais para problemas complexos. Glorificavam a violência e o nacionalismo. O próprio acordo de paz se mostrou frágil. O Tratado de Versalhes criou tantos problemas quanto resolveu. O ressentimento alemão em relação à cláusula de culpa pela guerra e às reparações foi uma força poderosa. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!